Vamos chamar então Thaís Herédia, que chegou aqui com a gente, meio-dia 17. Boa tarde, Thaís. Ei, Marcela e Daniel, boa tarde a todos. Thaís, então uma notícia positiva aí, mais um crescimento no PIB registrado no segundo trimestre deste ano, o que é algo que, claro, evidentemente foi comemorado pelo governo federal. Só que a gente olha também a inflação ainda bastante alta, né? Será que as pessoas que precisam mais, por exemplo, de alimentos e que precisam, né? Todo mundo precisa, mas que tem mais dificuldade, conseguem perceber isso? Vai demorar, em alguma medida vão perceber, os alimentos já estão começando a entrar num processo de desaceleração, mas até o Sérgio Vale hoje mais cedo com a gente aqui no Arena, CNN, chamou atenção para isso, né? Que é uma inflação que vai reduzir, mas não vai reduzir com a força com que está acontecendo, por exemplo, com os combustíveis, até mesmo com a conta de luz, impulsionados pela queda de impostos, com a inflação, os alimentos, não é isso que vai acontecer. Agora, a dinâmica da economia brasileira, ela realmente surpreende. Óbvio que tem um estímulo fiscal muito grande aí, de uma ordem gigantesca, bilionária, de várias medidas e benefícios que foram criados desde o começo do ano. Essa força deve se manter ao longo do segundo semestre. Eu estou vendo aqui um monte de revisões de crescimento, alguns bancos falando até crescimento de 3% agora em 2022, mas a dúvida se mantém a mesma. Quanto disso será possível manter para 2023? Além de todas as questões políticas que são mais abstratas, né? Vai ter ou não vai ter teto de gastos? Qual vai ser a solução? Ainda é muito no campo da hipótese. O que tem de mais concreto para a gente conseguir enxergar a evolução da economia com um pouco mais de realismo é a taxa de juros. O Banco Central está num movimento de aumentar a taxa de juros exatamente para esfriar a economia. Ele vai conseguir controlar a inflação. Uma coisa é baixar a inflação, é reduzir a inflação, jogar ela lá para baixo, 5%, 4%. A outra é controlar o processo inflacionário, fazer a inflação baixar mais e baixar para ficar lá embaixo e ter condições de absorver outros choques que podem acontecer. Para esse trabalho de controle do processo inflacionário, se o Banco Central não conseguir reduzir a aceleração da atividade econômica, ele precisa ficar mais tempo com a taxa de juros. Isso não é um privilégio ou um problema ou um desafio do Brasil. Todos os bancos centrais no mundo, os Estados Unidos, por exemplo, que está com uma taxa de desemprego baixíssima, apesar de estar crescendo menos do que a gente, lá o papel do Banco Central também vai ser o mesmo. Ou ele provoca dor às famílias e aos negócios, como disse o próprio presidente do Banco Central americano, ou não consegue se debelar à inflação. Então, é um trabalho que fica, de um lado, a tentativa de manutenção do crescimento e do outro, o Banco Central com a taxa de juros, dizendo, mas eu preciso segurar esse crescimento. Então, como é que o país vai sair dessa batalha entre um mandato e uma necessidade, uma coisa importantíssima para o país, que é controlar o processo inflacionário, e essa dinâmica da economia que ganhou tração e continuou tendo empurrões pelos benefícios do governo federal. Já que você citou os Estados Unidos, por que o Brasil está crescendo mais que os Estados Unidos? Essa comparação é uma comparação, a gente tem que ter muito cuidado para não comparar só números, né? Porque tem dinâmicas diferentes acontecendo. O PIB dos Estados Unidos é de 22 trilhões de dólares. Há muitos anos que eles crescem por volta de 2,5%, 3%, 3,5% para uma economia de 20 trilhões de dólares é muita coisa. As economias desenvolvidas crescem por aí. O Brasil, como uma economia emergente, nós é que devíamos estar crescendo muito mais há mais tempo. Então, olhar para o número de hoje e achar que isso responde ou nos coloca numa situação melhor que os Estados Unidos não é exatamente uma coisa realista para o filme, para a dinâmica, para o perfil e a diferença dos países. Sem falar da taxa de juros. Eles estão caminhando para ter um juro de 3,5%, que para eles é um absurdo de alto, enquanto nós vamos ficar com um juro de 14% e em 2 dígitos por muito tempo. Então, para fazer a comparação em economia, precisa sempre ter a coisa relativa, né? Precisa sempre ter no contexto. Então, para eles crescer 2,5%, 3% é muito, para nós crescer 2,5%, 3% era o mínimo para os próximos 10 anos. E a grande dúvida é se a gente vai conseguir alcançar isso.